Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, em collab com a Cinemasters. Estamos falando diretamente do CMO Summit. E hoje, um convidado especial, Fernando Cesário, CPO da ESPM. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Júnior, obrigado, Bruno. Bom dia a todos aí. Bom dia, um prazer enorme estar com você aqui. E para iniciarmos esse bate-papo, eu quero que você diga para a gente qual é o principal desafio de ser CMO de uma grande instituição. Bom, acho que o primeiro grande desafio do CMO é, de fato, ocupar o seu espaço, né? Acho que a gente tem aí como um representante de uma posição, né? De uma área em que nós cada vez mais somos afiados a ocuparmos as posições de estratégia dentro da companhia, né? Existem ainda alguns desvios de entendimento sobre as competências, as responsabilidades, o papel, né, de um CMO e de um time de marketing dentro das instituições. O limite, né? Qual é a fronteira? Qual é a fronteira e, de fato, sobre quais aspectos ele responde dentro da companhia, né? Mas acho que a gente está superando. Aos poucos a gente vem superando isso e cada vez mais a gente tem ocupado o espaço de estratégia e tomada de decisão, que esse é o mais importante, esse é o primeiro grande ponto. Feito isso, a gente vai para os desafios de mercado, né? Desafios que vão desde mercados extremamente competitivos, cada vez mais, em que a gente tem pouco ou limitações para geração ou criação de diferenciais competitivos a partir de produto, né? Cada vez mais os produtos eles estão tendo oportunidades de melhorias e disrupções que sejam de fato elementos que venham a trazer diferenciais que sejam realmente percebidos, né? Então isso também é um ponto de desafio para algumas indústrias menos, para outras mais, para algumas marcas menos, para outras mais, porque o produto também tem muito a ver com o propósito de valor de marca. E aí é a hora que a marca vem de fato, né? Como é que a marca ela de fato é esse grande elemento que traz essa percepção de diferenciação imediata. Então quando você fala de uma marca, é muito importante que já fique muito claro quais são os atributos e elementos que o consumidor pode esperar dela. O que ela tem como possibilidade de oferta, né, e de entrega em termos de diferenciação. Falando, por exemplo, não tem como não falar da SPM, a gente tem um elemento fundamental, que nós somos uma escola que é autoridade em marketing para a América Latina. Então, o que se pode esperar da SPM? Tudo que tem de melhor do ponto de vista de discussão, formação e desenvolvimento de competências relacionadas a marketing. É isso. Esse é o primeiro grande ponto. Além disso, o que mais? Aí outros elementos de tecnologia, inovação e tudo mais. Mas a marca já responde de imediato sobre essas questões relacionadas ao que pode se esperar de produto ou de um serviço que está sendo oferecido, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Fernando, a ESPM é uma escola super tradicional, né? Eu fiz cursos livres lá, adorei. Mas nós estamos vivendo numa era de cursos menos tradicionais, menos ortodoxos, muita coisa online, muitos educadores que educam na informalidade. Como é que vocês lidam com esse tipo de novidade no mercado, essa concorrência com instituições, aliás, com educadores que não são instituições? A gente trata com muita naturalidade. É um elemento que são ofertas, né, e soluções educacionais que vão surgindo, com as quais a gente tem pouco como eu diria, confrontar, porque não é o nosso negócio, não é o nosso mercado, nosso território é muito claro. É de uma formação, sim, com inovação, sim, com elementos tecnológicos aplicados, com experiências online, com experiências que eu posso, né, de networking que a gente cria a partir dos nossos modelos, né, de ensino, mas que nos dão uma condição de um território de uma formação com maior densidade, né, que de fato forma. Uma coisa é você trazer pílulas, questões, discussões pontuais sobre coisas novas e momentâneas e que você traz sim algum ganho, algum sentimento, alguma possibilidade de reflexão e tudo mais, que traz um ganho profissional que está escutando, né? A outra coisa é você ir para um ambiente que você pode ter isso e pode ter ainda mais, com
com mais profundidade e coisas que são, eu diria, que se sustentam, né, por mais tempo na formação do profissional, que você carrega mais. Eu estudei na SPM há 20 e poucos anos, há 20 anos atrás, eu estudei lá, e muito do que eu discuto hoje ainda, eu lembro de coisas que eu aprendi lá em 2000, né? Fundamentos básicos, sim, a base permanece, né? É óbvio que a elas são acrescidas uma série de discussões. Esses dias a gente estava falando um pouquinho sobre os desafios, né, dos ambientes de vendas digitais, etc. e tal. E o que mais me deixa feliz, assim, que tudo que se discute no ambiente digital, as bases, os fundamentos são das bases e fundamentos do trade e da área comercial tradicional, assim. É o ponto de venda traduzido de uma forma diferente, traduzido provavelmente digital, mas quando você olha, é a mesma, são os mesmos conceitos, né? Você consegue enxergar no ambiente digital a perspectiva do que seria uma gôndola no ponto de venda, o que seria um espaço ali de venda de oportunidade ali no checkout. Você consegue ver isso no ambiente digital, como isso funciona. Então, os fundamentos são muito semelhantes, né? Legal. Quando a gente fala de uma instituição com bastante renome, a gente tem a percepção de que a mudança de mercado ela é muito grande, e a gente fala de gerações, geração Z, mudança de mercado, e o marketing ela tem essa constância de mudanças, né? Mudanças muito rápidas, muitos acontecimentos, enfim. Quando a gente falando muito bem sobre a base, sobre essência, sobre fundamentos, como a instituição hoje se prepara para essas mudanças tão rápidas, visando mercado e gerações que estão chegando? A gente tem isso é bacana, né? Porque a gente tem o privilégio de vivermos junto com eles o dia inteiro, né? Desde uma vivência que acontece antes do ingresso dele na instituição de ensino superior, ou seja, em tudo que a gente faz junto às escolas, porque a gente tem uma dinâmica de trabalho muito junto com escolas de ensino médio, isso já nos aproxima muito, já é um bom laboratório, um bom ambiente de entendimento. Quem é esse jovem que vem depois do ensino superior, o que ele traz em termos de repertório, né, de desejos, anseios e assim por diante. Agora, uma coisa que eu acho que a gente aos poucos vai se desafiar a fazer é olhar um pouco menos sobre essa questão das barreiras e das questões geracionais e pensar numa geração única transacional. Está transacionando. O que é isso que está acontecendo? Tudo bem, eu nasci na década de 70, né? Mas eu estou vivendo todos esses processos de transformação. E por que eu não posso, ou por que alguém não pode dialogar comigo assim como dialoga com um jovem em alguns momentos? Porque, de fato, eu já tenho questões que eu tenho no meu dia a dia, no meu cotidiano, que são de um jovem, né, nascido, né, no início do século, ou, né, eu tenho uma filha de 5 anos que já me provoca sobre questões, e eu já vou traduzindo essas vivências para o meu cotidiano, para a minha vida. Então, acho que é muito menos sobre tentar blocar, encaixotar as gerações e mais entender que nós somos e seremos daqui em diante muito menos gerações e uma geração única, né, transacionando e transitando sobre momentos disruptivos da sociedade. Né? Muito bom. Muito bom. Cara, tem uma curiosidade aqui. O nosso público, boa parte dele, é do mercado de publicidade audiovisual, ok? E hoje, cara, tudo é vídeo, né? Você abre a internet como um todo e tem vídeo para tudo quanto é canto. Você, imagino que no começo da sua trajetória tenha trabalhado muito com impressos, com outros tipos de mídia, né? Como tem sido isso, assim? Existe uma demanda maior pelo vídeo? Você consegue se comunicar melhor através do vídeo? Qual é a sua percepção? Eu acho que é isso. O vídeo trabalha elementos sensoriais adicionais ao que se trabalha com o impresso. Né? O impresso, basicamente, você consegue traduzir ou usar uma única parte sensorial. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O vídeo certamente é um caminho. Agora, menos sobre a plataforma e mais sobre como usar a plataforma. Né? Porque é possível fazer um excelente anúncio ainda impresso, com alto impacto, um alto engajamento, né? Até porque, diferentemente do ambiente digital, quando você está lendo alguma coisa impressa, você está literalmente dedicado àquilo, você tem menos interrupção, ainda que você esteja com o celular do lado, pode estar com uma televisão ligada, enfim.
a vida não é tão simples assim, mas ainda é um espaço em que você está mais dedicado, né? Diferente do ambiente digital, que a coisa é muito mais dinâmica. Então, acho que no fundo, voltando à sua pergunta, sim, a questão do vídeo é fantástica, a gente tem que usar muito isso, é um caminho. É como assim, é como nós hoje buscamos informações para agilizar o processo de entendimento, né, de reconhecimento do que está sendo proposto e oferecido em termos de conteúdo, em termos de oportunidades de produtos, etc. e tal. E eu acho que é sobre isso, cara. Eu acho que Que legal. Eu quero muito um spoiler do que você vai dizer hoje, contar para as pessoas aqui no Simol Summit. Então, hoje a conversa vai ser muito bacana. Acho que é uma conversa que é um pouco de como a gente começou o nosso podcast, né? Falar um pouco sobre esse oceano vermelho, né? O mercado hoje e não existe um mercado em que você não fale um pouco sobre esse desafio, né? De ambientes extremamente competitivos, né? De ambientes em que cada vez mais é difícil você conseguir gerar valor percebido, conseguir se conectar de forma legítima e real com os seus consumidores, e aí o papel da marca, né? Que é muito importante, né? A gente entrou aqui, vocês rapidamente falaram assim, poxa, sou fã da SPM, e tem algumas marcas que têm esse privilégio, cara. Assim, é uma coisa muito legal, e eu tenho isso, porque eu também estudei na SPM. Depois fiquei muitos anos fora do mercado, eu voltei 4 anos atrás, mas eu sempre carreguei essa paixão pela marca. E eu acho que é sobre isso, né? O que aconteceu comigo há 20 anos que me fez amar essa marca e me estimular depois a voltar e ter uma carreira executiva dentro dela, né? Então, acho que essa nossa discussão hoje vai ser muito sobre isso, assim, como criar mecanismos e caminhos para que a marca seja tão forte, tão poderosa, que ela consiga ajudar o negócio a se fortalecer, a ser mais competitivo e a trazer esses elementos de expectativa positiva sobre o que você espera de um produto a partir da marca. Perfeito. Eu já te deixo fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma que eu fiquei muito curiosa. Falando de marca, principalmente, você vê alguma diferença de como as marcas eram percebidas no passado versus como elas são percebidas atualmente? Porque você citou muito bem que a SPM ela tem um legado. A gente pode falar que ela tem um legado, ela tem muito renome, ela é muito reconhecida. E como você vê com relação à marca? Você acha que mudou? Eu acho que sim. Eu acho que agora a relação das marcas, eu acho que elas saíram de um espaço, de um território muito funcional do que ela era capaz de entregar do ponto de vista mais assim, mais elementar de uma proposta de valor, e foi para um outro espaço, né? O que você pode esperar de uma marca como assim, uma marca que possa ser parte de fato não só daquele momento, mas de vários momentos da sua vida, né? Como é que essa marca ela pode ser uma marca que acompanhe você em vários, né, em vários momentos, em vários desafios que você tem, né, quando você busca alguma solução e que essa marca possa ser a provedora. Eu acho que tem um pouco sobre essa delas de fato ocupar um espaço na sua vida e não só naquele momento, mas numa vida de uma forma mais ampla, mais perene, sabe? Eu acho que tem uma coisa de uma conexão mais forte. Eu já passo a bola para você, Bruno, mas isso ilustra muito bem. Vou falar uma experiência minha, tá? Eu, quando fui buscar universidades para estudar, a SPM era referência para mim, o grande desejo, os brilhos nos olhos de fazer parte da instituição. E aí, naquele momento, não pude, mas aí, ainda assim, você percorre na minha vida do desejo da pós-graduação, do MBA, e isso tem muito a ver com o que você disse agora. Vai lá, Bruno. Cara, outra curiosidade que eu tenho, como é chegar nesse cargo de CMO? Quando você chega, já existe um legado, já existe anos de trabalho, a marca está consolidada ou não, ela é bem vista ou não. O que é o primeiro trabalho que o CMO tem que fazer quando chega na casa? É organizar a casa? É mudar tudo? É manter o que funciona? Como é que são os primeiros movimentos? Cara, eu acho que quando a gente chega nessa fase da carreira, é muito mais do que competência técnica, porque isso, quando você olha para o time,
O time é muito melhor que você. E é natural, porque eles passaram por processos e estão muito mais... Estão numa fase de formação e de aprendizagem, de uma velocidade absurda, né? Nós temos um time bem parrudo. Eu diria que hoje a gente tem em torno de 80 e poucas pessoas. Porque é um time que a estrutura ela demanda assim, um time grande, porque não são só a minha atividade na SPM não é só estrita ao marketing tradicional. Eu tenho trade marketing, eu tenho inteligência, eu tenho comercial, eu tenho canais de atendimento. Então é uma estrutura bem extensa. E eu acho que aí tem uma coisa muito da leitura do contexto, da leitura do ambiente, né, da percepção. Existem coisas que você vai refinando, né, a sua capacidade de leitura. Então, quando você chega, assim, deu tempo para você entender o que você tem, né, qual que é aquela caixinha de tesouro que você tem, porque é isso, né? Quais são as pedras preciosas que você tem, como é que você usa essas pedras nas melhores posições, nas melhores atividades. Antes de qualquer pensamento de mudança, eu acho que quando você chega com um pensamento muito... Mudar é importante, sempre é importante você se desafiar o status quo. Não é sobre isso. Mas não é necessariamente mudando, trocando pessoas. É mudando pessoas de posições, é dando uma nova, né, um novo objetivo, uma nova perspectiva, né, de carreira dentro do negócio. É você tentar repensar como é que você organiza esse time em prol de uma nova trajetória, de novos desafios e assim por diante. Então, acho que é um processo que você tem que ter um tempo. Você tem que pensar assim, olha, eu idealmente gostaria de ter isso. E aí você vai olhar e vendo como é que esse time se organiza a partir disso. E se faz sentido para o negócio. Porque, assim, antes de você entrar no negócio, não dá para dizer que você conhece. A vida é muito, muito diferente do que você tem ali de possibilidade no processo seletivo, de algumas conversas, de entrevista, mas a hora que você entra, você entende exatamente onde você está e aí os desafios podem mudar muito, né? O que você tem que fazer. Muito legal. Posso fazer uma rapidinho Com também? certeza. A gente não pode sair daqui sem falar sobre inteligência artificial, cara. Sim. Não dá. Inclusive, a gente vai ter que botar na nossa pauta aqui para falar com todo mundo sobre isso. Mundo. Cara, como é que a IA te ajuda, tem te ajudado ou vai te ajudar ainda Sim, na muito, comunicação? muito. Acho que, cara, assim, a gente tem que ver inovação e tecnologia como parte, assim, do que é a vida. A vida é sobre isso, né? A gente vem passando por grandes transformações e a inteligência artificial é mais uma delas. Não sabemos ainda quais vão ser os grandes impactos, efeitos futuros, sociais, etc. Mas pensando no que ela oferece hoje, eu estou para dizer que a gente já usa inteligência artificial há pelo menos 3 anos na SPM, a partir de soluções de tecnologia para operação de mídias digitais, por exemplo. Eu já estava usando inteligência artificial há 3 anos, né? A gente começou a utilizar. Então já começamos ali. Na parte criativa, a gente também usa, né? Porque existe um processo criativo que acontece a partir de um diálogo, uma discussão com a inteligência artificial, né? Então, a gente não abre mão, né, de uma criatividade. A criatividade continua existindo, ela vem por meio do elemento humano, mas, obviamente, direcionada, respeitando o posicionamento, respeitando o tom de voz, respeitando uma série de questões, né, que aí, se ela responder, ótimo, se ela não responder, tem que refazer, não usaremos, e uma série de outras coisas. Assim como a gente continua criando do jeito tradicional, né, peças ainda também que sejam soluções 100% humanas, né, mas eu acho que assim, é um caminho... falar que é um caminho sem volta, acho que é uma fala meio que de aceitar, não é sobre isso. Acho que é um caminho de uma potência fantástica, assim. Acho que a gente tem que olhar sobre essa perspectiva. Sensacional. Sabe? Fernando, muito obrigada por esse bate-papo. Eu ficaria aqui por mais horas e horas, com certeza. Vai lá, manda ver na sua palestra, arrasa, muito sucesso. E para vocês, até o próximo episódio. Muito obrigada. Valeu.